capítulo 11 de João. Nós vamos meditar nos versos de número 1 a 45. Não vou ler necessariamente todos os versos em sequência, mas a base da meditação está neste texto aqui. Tranquilos? Então, amém. Vamos começar. Essa passagem em questão faz referência a uma família em um momento de angústia. Momento de angústia e de adversidade, e que não é exclusividade deles. Nós também podemos passar por esses momentos de angústia, de adversidade, de perplexidade diante dos problemas. E o drama deles começa com uma enfermidade que se agrava até chegar ao ponto da morte. Então, aquilo que era uma adversidade, aquilo que era um monstro fora do controle deles, dessa família, dessas irmãs, dos amigos, das pessoas próximas, foi se agravando até o ponto de transformar-se em morte. Uma tragédia ocorrida no seio de uma família. Então, uma tragédia já é algo terrível. Imagine quando isso acontece no meio de uma família, no seio de uma família. Os envolvidos na trama desfrutavam de um relacionamento com Deus. Em Lucas 10, 38 a 42, Marta e Maria recebem Jesus em sua casa. Essa família recebe Jesus ali. Maria sentou-se aos pés do mestre e ali ela desfrutou da palavra de Deus, ouviu seus ensinos. Marta cuidou dos afazeres domésticos, para que pudesse preparar ali um bom jantar, uma casa limpa, um lugar organizado. E nós conhecemos bem a passagem. Mas para refletir um pouco mais, vamos fazer uma breve leitura em Lucas 10, 39 a 42. Se os irmãos quiserem se manter nos versos, João capítulo 11, verso de número 1 a 45, podem ficar tranquilos que as outras passagens eu vou fazer referência aqui. Lucas 10, 39 a 42 nos diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. A partir daquele momento, Marta, Maria e Lázaro passaram a fazer parte do círculo de amigos de Jesus, de pessoas íntimas que desfrutavam de uma proximidade com o Mestre. Eles eram discípulos, eram servos e também eram amigos de Jesus. Eles tiveram esse privilégio. Só que nem mesmo esse privilégio os livrou da hora da angústia. Nem mesmo essa proximidade com Jesus, nem mesmo o fato deles hospedarem Jesus, e eles oferecerem o melhor do seu lar e oferecerem a si mesmos a Cristo, nada disso os livrou dos momentos de dificuldade que podem vir sobre eles e também vêm sobre cada um de nós. É até interessante, se você for refletir na caminhada das pessoas cristãs que você conhece, ou até mesmo na sua, você vai perceber que existe um momento de extrema angústia pelo qual essa família ou essa pessoa passou, está passando, ou se não aconteceu isso, ela ainda vai passar. Isso acontece na vida dos cristãos. Não há como se livrar disso. Não é só na família de Lázaro. Isso acontece conosco também. Pode acontecer na nossa família, ou pode acontecer conosco, como indivíduos. João capítulo 11, a hora da angústia chega a essa família de Betânia. Verso de número 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas.
Verso de número 20 e 21. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eram cristãos, eram amigos de Jesus, mas a angústia chegou. Então isso eu acredito que também diz respeito a nós, nossos lares, as pessoas que amamos, enfim. É interessante que quando eu pensava nesse texto, eu também pensei no Salmo de número 46, que diz, na versão da NVI: Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. A Almeida Revista e Corrigida nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O momento de angústia, uma enfermidade que se agrava à morte, e um salmo, também inspirado por Deus, que fala de um Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Como conciliar essas passagens? Ambas no mesmo livro, inspirada pelo mesmo Deus. Derek Kidner, um estudioso inglês, que se especializou no Antigo Testamento e escreveu um comentário sobre os Salmos. Ele diz assim, pensando no Salmo de número 46, o hino da Reforma Castelo Forte é o nosso Deus, escrito por Lutero, teve seu ponto de partida nesse salmo, captando seu espírito inabalável, mas partindo em novas direções. Quanto ao salmo, proclama a ascendência de Deus numa esfera após outra. Esse Deus que é refúgio e é fortaleza, ele vai ascendendo, a sua grandeza só vai ampliando, ou sendo ampliada para os seus leitores, para aqueles que cantavam esse salmo, à medida em que esse salmo é exposto. O poder de Deus sobre a natureza é destacado nos versos de número 1 a 3, e o salmo prossegue, destacando mais e mais desse Deus. O poder de Deus sobre os adversários da cidade santa, versos de número 4 a 7. O seu poder sobre o mundo inteiro e as guerras dos homens, versos de número 8 a 11. O tom robusto e desafiador desse salmo sugere que ele foi composto num tempo de crise ou adversidade, que torna duplamente impressionante a sua confissão de fé. Então, ao que tudo indica, esse salmo foi escrito em um momento em que a adversidade vinha. E alguém, tomado de fé, disse: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Diante dos inimigos da cidade, diante das guerras dos homens, diante das calamidades da natureza, diante de qualquer coisa, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é inabalável, e estamos nele. Como, porém, a crise permanece sem identificação e o salmo se estende muito além de qualquer situação local, pois pouca coisa se pode lucrar com especulações históricas. Então, por mais que se diga que foi escrito em um momento de adversidade, não dá para se afirmar isso com clareza. Mas o fato é que esse salmo fala sobre o nosso refúgio em Deus. Não importa as circunstâncias. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. E antes de dar forma às mais variadas manifestações da angústia, os escritores, ou o escritor, aquele que compôs esse salmo, deixou bem claro que Deus é o socorro bem presente nas mais variadas manifestações da angústia. Eu não sei qual é a forma da angústia, mas eu sei que esse salmo diz que Deus é um socorro bem presente. Ele está lá, na hora da angústia. Mas quem define qual é a hora da angústia? É o começo? É o meio? Ou é o final? Quem define qual é a hora da angústia? Se a hora da angústia é definida por mim, então existe a possibilidade de que Cristo chegue atrasado. Porque a nossa tendência é definir a hora da angústia como o momento do início da provação. A angústia chegou. Deus tem que vir agora. Ou será que eu estou exagerando? Não é no início? Ou você fica feliz quando se agrava?
Ou chegou mais um boleto, sem dinheiro para pagar. Manda mais, Senhor. Opa, é uma enfermidade, é para a glória de Deus, manda outra, Jesus. Será que é assim? Ou a gente já clama pelo socorro bem presente na hora da angústia? Vem agora, Senhor. Não te tardes em me socorrer. João, capítulo 11, verso de número 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E aí? Quando que começa a hora da angústia? Na primeira oração, manda chamar Jesus que o negócio está ficando feio. Aquele a quem o Jesus ama está doente. E aí? Versículo de número 21. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não teria agravado a situação. Versículo de número 39. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Quem define qual é a hora da angústia? E quem define a forma do socorro na hora da angústia, a forma do auxílio, da ajuda, da assistência a alguém que se encontra em uma situação de perigo, de desamparo, de doença, de calamidade? Quem define? Será que isso é definido por nós ou é por ele? Porque se for por nós, existe um grande problema. Inclusive com as pessoas que saem da igreja. Elas podem dizer que ele se atrasou. Ele não fez. Mas eu orei. Eu fiz minha parte. Ele errou na dele. Quem define? Somos nós ou é ele? Versos de número 33 a 37, ainda no capítulo de número 11. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, se mais aqui, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Por que ele não chegou antes, em outras palavras? Se ele tivesse vindo antes, quando chamaram ele, foi o tempo em que os mensageiros foram até Jesus, depois os 2 dias que Jesus permaneceu ali onde estava, e depois cerca de 1 dia para Jesus ir até ele, até o local. Aí dá os 4 dias. Quando chega, estava morto aquele a quem Jesus amava. E as irmãs que também eram amadas por Jesus e amavam Jesus, estavam ali, feridas por uma circunstância dolorosa da vida. Então aqui nós temos um quadro, nós pintamos um quadro aqui, nós temos os personagens, nós temos uma trama aqui que é cheia de emoções e uma história que também pode falar conosco como se fosse a nossa história. Alguns podem olhar e dizer, isso daqui é uma fábula de um ser que não era tudo isso, mas o cristianismo atribuiu a ele características divinas no seu êxtase de fazer cumprir-se o ímpeto de profeta de Jesus. Ou nós podemos olhar e falar, não, isso daqui é uma história real, fala do nosso Jesus, conforme diz as Escrituras. Homem, Deus, veio, morreu, ressuscitou ao 3º dia, está à direita do Pai, e o que as Escrituras dizem acerca dele é verdade. É uma história que também pode falar conosco. Isso daí depende de nós, de como nós vamos nos comportar perante este relato. Então, eu gostaria de meditar, pensando nesse texto aqui, sobre algumas das formas que a nossa fé se manifesta. Ela pode se manifestar de variadas formas. E eu vou destacar algumas. O texto é bem longo e várias pessoas já expuseram esse texto. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma do Augusto Nicodemos falando sobre esse texto. Você pode ouvir o Hernandes Dias Lopes falando sobre esse texto e vários outros. Enfim, tem várias formas de se aplicar esse texto sem ferir o contexto bíblico. E eu pretendo falar algumas
e pretendo que, pela graça de Deus, eu não fuja daquilo que é proposta do texto. Atos 17 nos fala sobre os bereanos. Fiquem com o exemplo deles, as Escrituras, como nossa regra de fé e prática. Então, a primeira coisa que nós podemos pensar nessa noite é que, às vezes, nós temos uma fé que é limitada a circunstâncias favoráveis ou cotidianas. Então, tem circunstâncias que, para nós, são favoráveis, são cotidianas, que a gente já passou, e às vezes a gente limita nossa fé a elas. Lembrando que nós estamos partindo da nossa perspectiva, porque da perspectiva divina, existe a palavra favorável e cotidiana, então não estou partindo da nossa. Então, às vezes nós manifestamos, ou nós temos uma fé que é limitada a circunstâncias que para nós parecem favoráveis e cotidianas. Às vezes essa é a nossa fé. Verso de número 21, o que diz aqui? Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor é aquele que acalma a tempestade, pode estar dormindo, a gente vai lá, acorda o Senhor está presente, dá tempo ainda de fazer as coisas, não está distante. E se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor é aquele que transforma a água em vinho, dá vista aos cegos, cura leprosos, expulsa demônios, liberta pessoas, salva, anda sobre as águas. Mas se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. E a gente lê o texto e imagina como é que estava a voz, como é que era a voz dessas irmãs quando foram falar com Jesus. Aquela voz embargada, aquela dificuldade de falar. Até Jesus se comoveu nesse momento. Tamanha dificuldade da situação. Verso de número 37. Alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Por que se atrasou? Spurgeon faz uma reflexão sobre esse texto e ele escreve algumas coisas que são interessantes. Talvez as irmãs já houvessem percebido traços de decomposição no corpo do amado irmão antes mesmo de sepultá-lo, pois é bem possível que tivessem atrasado o funeral ao máximo na esperança indefinida de que talvez seu senhor aparecesse para o sepultamento, porque já estava morto. Em uma pessoa que tivesse adormecido, ainda nas palavras de Spurgeon, em uma pessoa que tivesse adormecido há pouco tempo, ou há pouco nos braços da morte, em que cada veia ou artéria permanecesse em seu devido lugar e cada órgão continuasse perfeito, talvez parecesse possível que a vida ainda tornasse a fluir. Talvez se ainda não cheirasse mal, se não estivesse em um processo de decomposição, enfim. Chega uma hora que nem as especiarias iriam dar conta. 4 dias. Já cheira mal, Senhor. Se estivesse aqui, ele estaria vivo. Por isso nós te chamamos, quando estava enfermo, nosso irmão. Se Jesus tivesse chegado antes do problema se agravar, será que você em algum momento já disse isso? Parece que Deus gosta de tensão, né? Vamos deixar o ateísmo aumentar. Aí depois, mais para frente, Cristo volta. Vamos deixar a bioética crescer. Depois Cristo volta. E a coisa vai ficando cada vez mais tensa. Mas ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Se ele tivesse me ouvido desde as minhas primeiras orações, Senhor, está enfermo, aquele a quem tu amas. E aí? Se ele tivesse impedido que as coisas piorassem, se agravou, e ele não impediu, ele poderia. Se as circunstâncias fossem favoráveis, Jesus poderia fazer algo. Se Lázaro não estivesse cheirando mal, se não fossem 4 dias. Ou se eu possuísse os recursos necessários, quem sabe Deus me ajudasse. Se eu tivesse o dinheiro, só orava e fechava o negócio. Mas não tem, não é favorável não. Se eu soubesse o que fazer, ele poderia me ajudar. Mas eu nem sei o que fazer. Então, às vezes, nossa fé é limitada, circunstâncias que para nós são favoráveis e cotidianas.
Então, a partir desse ponto, não há nada mais a fazer. Eu nunca vi Deus fazer isso. Ressuscitar mortos pode, mas 4 dias, cheirando mal, estado de decomposição. O quadro aqui é impossível até para ele. Às vezes você pode dizer isso. Não vai. Nem ele consegue. A única coisa que o mestre pôde fazer nesse momento é se juntar à família e amigos a fim de trazer um conforto e uma palavra amiga. Morreu, mas era bom. Era crente. Meu amigo Lázaro, mas morreu. Mas eu estou com vocês. Marta, Maria, estamos juntos. Vamos continuar caminhando. Fiquem firmes. E renovar as esperanças delas de que no último dia, ou naquele grande dia, tudo iria se resolver. Versículo de número 24. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Renovar essas esperanças. Morreu, mas no último dia ele ressuscita. Fica tranquilo. É profético. Muitas vezes nós somos assim, ou será que não? Será que só Marta e Maria? Ou você já está quase tocando o céu aí com a sua fé? Vou ganhar uma arama para Jesus. Sou o novo Billy Graham. Muitas vezes nós limitamos o nosso Deus e pensamos que Ele é um de nós. Cotidiano e dependente de situações favoráveis. Está difícil para Ele. Aqui Ele não vai, não. Nós pensamos que, às vezes nós pensamos que Ele é limitado como nós. Circunstancial como nós. Será que Deus precisa de um quadro favorável? Vocês acham? Não, né? E onde? Uma das evidências disso, a cruz. A cruz mostra que ele não precisa de quadros favoráveis. Não precisa. O momento mais difícil para o nosso Cristo. Os amados discípulos duvidaram dele. Feriu o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Os religiosos não criam nele. E a classe nobre o via como um agitador, um comum, um louco, só mais um. Vai morrer e daqui a pouco se dispersa todo mundo e acabou o fuzuê. Depois vem outro louco. Talvez faz até mais prodígios do que ele. Mas Filipenses 2,8 nos diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Favorável o quadro para ele, né? Facinho. 1 Coríntios 15,4. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cotidiano, né? Todos os dias, deuses ressuscitam ao terceiro dia. Depois dos açoites, de transpirar sangue, depois do abandono. Filipenses 2, 9-11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Precisa de quadros cotidianos e favoráveis? Precisa, né? E a cruz deixa isso bem claro. Nenhuma situação colocada diante dele, ou diante da qual ele se colocou, foi favorável. Ele não buscou atalhos, ele não buscou caminhos mais fáceis. Nada foi fácil para ele. Desde as dúvidas dos nossos pais na fé, até a incredulidade dos homens atuais. 2 Timóteo 2,13 nos diz, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Precisa de quadro favorável? Eu preciso, se eu estiver sozinho. Mas com ele, não. Ele não precisa. Malaquias 3,6. O mensageiro de Deus nos diz, de fato, eu, Senhor, não mudo. Gênesis 18,14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Aí, faz uma lista aí. O que é difícil para ele? Lucas 1,37. Pois nada é impossível para Deus. Então, qual o tamanho do nosso Deus? Quem define o seu poder, suas ações
Ele é definido por nós, através de nós. Nós damos o relatório de quem é Deus. Nós somos os psiquiatras de Deus e vamos sondar a mente dele e dizer como ele é. Ou será que ele é um ser tão grandioso que só podemos conhecer dele aquilo que ele decide que conheçamos? Qual é o nosso Deus? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Situações favoráveis? Aqui, uma ajudinha para Deus, para ficar mais fácil. Outra questão relacionada à fé. A fé apoiada em um Deus limitado às circunstâncias cotidianas é prejudicial. Ainda fazendo um elo com o primeiro ponto. Então isso é prejudicial, extremamente prejudicial, limitarmos nosso Deus a situações que a nós parecem cotidianas, favoráveis e afins. Às vezes parece que Deus tem a nossa idade, né? Eu tenho 50 anos. Deus provavelmente tem uns 50, uns 45 de experiência e tal. Então, eu acho que ele sabe isso daqui também. Às vezes a gente não olha Deus dessa perspectiva. Não quer datar Deus. Isso daqui ele sabe fazer. Aquilo ali não. Semelhante a nós, não fazendo uso de sua onisciência, sendo um de nós, Jesus pergunta: onde o colocaram? Versículo de número 34. Do capítulo de número 11. Bastaria proferir uma palavra ali de onde estava e Lázaro voltaria à vida. Não bastaria? De lá de onde ele estava, ele não precisava nem vir. Senhor, está morto aquele quem tu amas, não está mais. Fala que fui eu. Mas não, a situação se agravou, Lázaro morreu, o pessoal chorou, a turma murmurou, falando que não dava mais, que não adianta. Ele veio aqui para chorar com a gente só. Ele deixou se agravar e foi. Poderia ter feito antes, se assim o quisesse. A distância e a proximidade eram a mesma coisa para ele. Ou será que Jesus tem que se materializar na nossa frente para fazer um grande milagre? Ficou mais fácil. Agora ele está aqui no meu quarto, eu orei, Jesus apareceu, o milagre chegou. Ou é só uma palavra? Um estalar de dedos? Não sei. Verso de número 39. Tirem a pedra. E é legal aqui que o Spurgeon fala que quando Jesus vai operar um milagre, quando Deus tem os seus grandes feitos, ele nos chama a participar com ele. Que nem a questão da pedra, eles tiraram, porque não era necessário que Jesus tirasse a pedra, para dar aos discípulos a honra de participar na obra de Deus. Assim como as pessoas que cantam aqui, os irmãos que ficam na porta, quem trabalha com as crianças, é uma honra. Tão honrosa quanto tirar a pedra. É ser participante com ele na obra dele. Aquele que é capaz de transformar água em vinho, curar enfermos, expulsar demônios e acalmar as águas, poderia ter retirado a pedra com um simples comando de voz, feito assim. Ou não feito nada. Olhado para a pedra, e a pedra poderia ter respondido, falado. Qual era a dificuldade? Ou fazer a pedra desaparecer, Lázaro passar por dentro da pedra, não sei. O que ele queria era envolver aquela comunidade na fé. Mostrar que aquele momento existiu para que Deus fosse glorificado no Filho. E para que aqueles irmãos desfrutassem disso, fossem participantes na obra de Deus. Por isso o sobrenatural ficou a cargo dele. Disse Marta, irmã do morto, que não era mais doente, morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Olha lá o que você vai fazer. Muita fé, Senhor. Já cheira mal. Vai tirar mesmo? 4 dias. Talvez tentando lembrar, chamei no primeiro, fazem 4 dias, e o negócio aqui está tenso. Lázaro já cheirava mal. Uma pedra tampava a entrada do sepulcro e ninguém acreditava que ele ainda estivesse vivo. 4 dias, para deixar bem claro que ele morreu, para não haver dúvidas. Acreditava que Jesus estava ali para talvez prestar condolências. Ele veio ter um momento de solidariedade conosco, dizer meus sentimentos.
mas que Deus conforte o coração da família. Eu estarei orando por vocês. Talvez para isso, mas não era. É para ser glorificado e para glorificar o Pai, para aumentar a fé daquela comunidade. Versículos de número 41 e 42 nos diz: então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Ele sabia porque ele estava ali. Quando a gente lê os evangelhos, a gente tem que ter essa dimensão de que Jesus é aquele que está ali detendo o controle. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe para onde vai. Ele sabe o momento. As Crônicas de Nárnia. Primeiro, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Assista esse filme. Aslan vai tipificar bastante essa figura de Cristo. Alguém que sabe o que está acontecendo, o momento de agir, o momento de se calar, enfim. É uma alegoria feita para crianças, mas ensina muito a nós. Então assista. Melhor do que assistir vídeos do Felipe Neto. Então assista. Versículo de número 44. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tire as faixas dele e deixa-no ir. Ele saiu ali fechado e as pessoas, como diz o Spurgeon meditando ainda sobre isso, ele disse: as pessoas poderiam olhar as faixas, olhar os nós e dizer: foi eu que dei aquele nó ali. Eu ajudei a colocar aquelas faixas. É ele mesmo. Não é outro. Não é uma clonagem. É Lázaro. E ele é o Senhor que faz milagres. É o mesmíssimo homem que morreu e foi preparado por nós para o sepulcro. É ele. É Lázaro. Então nós não podemos nos limitar a nossa fé, limitar o nosso Deus. Se nós pararmos e limitarmos nossa fé a esses momentos cotidianos, nós vamos perder muito da ação de Deus. Tem um filósofo inglês, Roger Scruton, ele escreve algo interessante. Ele diz o seguinte: a culpa, a vergonha, o remorso e o pesar assombram nossa vida e nossos esforços são em grande parte gastos para evitá-los. Vivemos diante dos olhos do julgamento, olhos que também são nossos. Disso nasce o grande anseio do coração humano por justiça, pela vida sem culpa, a vida devidamente guiada. Algumas pessoas sentem esse anseio por pureza de maneira mais intensa do que outras, porém, todos nós, qualquer que seja a nossa frouxidão espiritual, sentimos a necessidade constante de renovação, de purgação de nossas transgressões e de um recomeço do zero. E essa necessidade está na raiz de nosso ímpeto religioso. Alguém que nega isso vai perder muito daquilo que Deus faz. O Scruton está falando aqui sobre nosso anseio por perfeição. A pessoa mais cética, a pessoa que tenta fugir de Deus, acredita-se que no seu interior ela tem um anseio por uma vida sem culpa, por uma perfeição. Isso se prova em quem? Quem oferece isso? Esse anseio colocado no âmago do homem? Cristo. Esses anseios são supridos na figura de Cristo. Um Cristo não limitado a circunstâncias corriqueiras ou cotidianas. O indivíduo que limita a Deus perde grandíssima parte de sua espetacular obra. Aí vamos pensar algumas coisas que Cristo oferece. Ressurreição dos salvos. Isso é cotidiano? Glorificação. É cotidiano? Está acontecendo todo dia? O fim da morte. Fim do pecado. Acontece todos os dias? Novos céus e nova terra. Nós não podemos limitar o nosso Deus àquilo que nós achamos que Ele faz, ou aquilo que nós pensamos que vimos Ele fazer, porque Ele vai muito além. Apocalipse 21, 1 a 5.
Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Dá para limitar esse Deus sem perder alguma coisa? Não dá. De fato, eu, o Senhor, não mudo. E não há nada impossível para Deus. E é interessante que quem escreveu isso em Apocalipse foi o mesmo João, o único que escreveu sobre a ressurreição de Lázaro. Então não limite a Deus. Grandes coisas ele fez na cruz. E tem outras coisas que acompanham a cruz. Não dá para fazer uma desassociação entre a cruz e a glorificação dos salvos. Cruz e ressurreição. Cruz e juízo final. Cruz e castigo dos ímpios. Tudo isso faz parte dos últimos dias. E ele que disse. E ele é fiel. Eu, Senhor, não mudo. E continuando nessa linha de raciocínio, mesmo sabendo que ele opera grandes feitos e milagres, nossa fé deve estar apoiada nele, e não em nossas expectativas sobre a ação dele em nosso favor. Uma fé apoiada nele. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos dos cegos não poderia ter impedido que este morresse? Uma fé apoiada em Cristo, independente dos seus feitos. Apoiada no Senhor. Uma questão pessoal, sempre levar para o lado emocionalista. Por exemplo, quando meu pai era vivo, eu falei: pai, faça uma carta de crédito. Faça, eu vou dar o lance e tal, e a gente compra um carro. Meu pai faleceu, o carro saiu. Eu não vou desfrutar aquilo que eu gostaria de ter desfrutado com o meu pai nesse período. Eu devo questionar a Deus por isso? Ou devo me apoiar no caráter de Deus? Nesse Deus que é e que diz e que faz. Tristezas temos várias. Nós poderíamos fazer o culto da tristeza. Culto das orações que ainda não foram respondidas. Fazer uma fila aqui. Chorar, trazer lenço. Colocar a Thalia aqui tocando um fundo musical triste. Enfim, deixar uma ambulância do SAMU ali na porta para já levar aqueles que passassem mal com a tristeza. Temos várias tristezas. Cada um tem a sua. Mas a nossa fé deve estar apoiada nesse Cristo. E não naquilo que nós achamos que Ele pode, deve ou vai fazer. Nesse Cristo. Porque Ele é bom. Ele é fiel. Será que o propósito desse texto é falar sobre as nossas necessidades? Será que o propósito desse texto é fazer com que eu suba aqui e diga: talvez o seu problema já esteja cheirando mal, mas o Jesus que traz a vitória está aqui nessa noite para te abençoar? Será que é esse o propósito? O Deus que ressuscita sonhos se faz presente nessa noite. Eu estou rindo por causa do pessoal rindo aqui. Deus permitiu que seu problema... Vou me concentrar. Será que o propósito é falar sobre as nossas necessidades? Vou pular essa parte aqui para os irmãos se concentrarem. Amém? Será que esse é o propósito? Talvez o seu problema esteja cheirando mal, mas Jesus veio aqui para ressuscitar seus sonhos. Ou o seu problema se agravou para que o Deus que opera milagres fizesse algo ainda maior. Ou será que é para fazer com que nós olhássemos para Ele e acreditássemos nele, independente daquilo que Ele vai fazer ou daquilo que Ele está fazendo?
porque nós temos certeza das coisas que ele prometeu que fará. O Jesus que ressuscitou ao terceiro dia vai vir buscar a igreja. O Jesus que ressuscitou ao terceiro dia vai enxugar toda a lágrima, vai trazer novos céus e nova terra. Será que não é esse o propósito? O Jesus que disse, não, essa enfermidade é para a glória de Deus. É para a glória de Deus isso daqui, esse momento. Ele está morto, eu vou lá para ressuscitar. Fazendo nós entendermos que quando ele diz, nós temos a segurança nele, a segurança de que ele fará conforme aquilo que ele disse. Qual o propósito? Vamos olhar para ele. Versículo de número 4, do capítulo 11. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Verso de número 11. Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Versículo de número 23. O seu irmão vai ressuscitar. Quando ele fala, as coisas acontecem. Então, por isso, a nossa fé deve estar apoiada nele. Ele não nos deu certeza de vida eterna? Ele não falou que vai voltar? Não foi ele quem disse? Então, vamos olhar para ele. Ele opera, ele é poderoso, ele faz. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Versículos de número 43 a 45. O morto saiu, com as mãos e pés envoltos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Não aconteceu porque ele disse? E as coisas não vão acontecer porque ele disse? Não é certeza? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo de número 6 de Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Versículos de número 39 e 40. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Aí, às vezes, a gente esquece de que a galeria dos heróis da fé é uma galeria de pessoas que sofreram crendo, viveram e morreram com uma grande expectativa, para que essa expectativa se cumprisse neles, juntamente conosco. É apoiada no caráter de Deus. Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olhem para ele. Ele pode. Então, Jesus não precisa de situações favoráveis, que nós consideremos favoráveis ou cotidianas, que pareçam familiares para nós. Isso daqui ele sabe fazer. E a fé apoiada naquilo que nós achamos que Deus pode fazer é prejudicial. Limita Deus, pode causar em nós desespero. E nossa fé deve estar apoiada nele, independente das circunstâncias. É apoiada em Cristo. E a gente pode fechar esse texto, essa reflexão, pensando que não era somente Lázaro que estava sendo despertado. A fé daquelas pessoas também estava ressuscitando juntamente com Lázaro, quando Lázaro saiu para fora. Amém?